Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Como é bom estar aqui novamente com vocês nesse dia para compartilhar o que o nosso eterno Deus tem colocado no nosso coração, nessa parashá maravilhosa que Ele nos proporciona essa semana. Nós temos aqui conosco a Zilda Zivian para comentar junto conosco o que Deus tem colocado no nosso coração. Zilda, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom a todos, com alegria de poder mais uma vez estar com vocês, trazendo mais um estudo de uma paraxá. Legal, muito legal, Zilda. Você sabe que essa paraxá, algumas pessoas acham que são duas histórias diferentes, que não tem nada a ver uma com a outra, mas eu queria dizer que nós temos aqui dois pedaços de uma única história. Uma delas é que, depois que Moshe saiu de lá do Egito, levando um mundaréu de gente, quase que 2 milhões de pessoas junto com ele, e ele assumiu para ele todas as tarefas. É Deus que falou para ele, olha, na cabeça dele, você tem que fazer tudo. Mas não é isso que aconteceu, né? Essa paraxá, ela está, na verdade, em Shemot, em Êxodo 18, do versículo 1 até o capítulo 20, versículo 26. A Haftará é o Isaías 6, 1 até 7, 6, e depois 9, 5 a 6. Brit Hadashá, Mateus 5, 17 a 32, e o Tefilim, Salmos 19. Gente, é muito rica essa paraxá, é muito rica. Você sabe que, para começar por Jetro, né? Jetro, ele é conhecido na Bíblia por 3 nomes diferentes. Um deles é o Reuel, que foi quando ele conheceu ele, e eu fui procurar, lá em Êxodo 2,18, eu fui procurar o significado, e Reuel quer dizer amigo de Deus. Não é uma coisa linda? Jetro já significa, é um título honorífico, uma pessoa preeminente, é uma excelência, é uma abundância, enquanto o terceiro nome só aparece possivelmente depois que ele já tenha morrido, e fala dos filhos dele, que eram filhos do Jetro, só que eles não usam a palavra Jetro, usam a palavra Hobabe, em Juízes 4:11, que quer dizer querido. Ou seja, esse homem ele foi crescendo na vida, virou autoridade e era uma pessoa querida pelo povo e pelos filhos dele. E o Êxodo 18, ele começa com o versículo 1 dizendo assim, ora, Jetro, sacerdote de Midian, sogro de Moisés, ouviu todas as coisas que Deus tinha feito a Moisés e a Israel, seu povo, como o Eterno trouxera a Israel do Egito. Não foi Moisés que trouxe o povo para fora do Egito, é o Eterno que trouxe isso. E Jetro, a essa altura, né, 40 anos depois que Moisés fugiu e acabou casando com a filha dele, com a Zípora, ele já era um sacerdote, uma pessoa importante dentro de Midian. E Midian não era um lugar muito voltado a Deus, a gente sabe disso, né? E aí ele teve uma conversa com Moisés, né? Ele trouxe, na verdade, a esposa dele, a Zípora, com os filhos, e isso é um ponto que eu acho importante, você está reunido com a sua família, às vezes a gente fica tão envolvido nos nossos afazeres, e esquece da família, a gente não pode fazer isso, não pode esquecer isso. E o sogro dele falou assim, toma de volta a minha filha aqui. Ora, está pensando o quê? E olha só, depois da conversa, né,
o Jétro fala assim agora, no versículo 11, ele fala agora, sei que o Eterno é maior que todos os deuses, porque livrou este povo de debaixo da mão dos egípcios, quando agiram arrogantemente contra o povo. Os egípcios foram terríveis, maltrataram, agiram arrogantemente, e Deus libertou. É Deus que libertou, é a confirmação do que o versículo 1 dizia, é Deus quem libertou, é Deus quem tirou. Né? E aí o Jétro ficou observando o que o Moisés fazia. E ele descobriu algumas coisas interessantes. E aí no versículo 19, do 19 ao 21, ele fala assim, ouve, pois, as minhas palavras, isso é o Jétro falando para o Moisés. Eu te aconselharei e Deus seja contigo. Representa o povo perante Deus. Leva as suas causas a Deus. Ensina-lhes os estatutos e as leis e faze-lhes saber o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. Ou seja, o consultor e sogro, né, ele delimitou o trabalho do Moisés, porque senão ele ia acabar com a vida tanto dele quanto do povo. Ou seja, você tem que ser o representante de Deus, você tem que ensinar, você tem que mostrar, você tem que dirigir. As causas importantes você vai tratar, mas, aí ele continua, procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade que aborreçam a avareza, põe-nos sobre eles por chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Ou seja, o consultor e sogro Jétro criou uma estrutura para administrar o povo, porque senão o povo ia sair todo torto. E com essa estrutura ele tinha condições de administrar o povo, de aconselhar o povo, de julgar o povo, e só as causas mais relacionadas com os princípios é que seriam levados por Moisés. Zilda, você não fica impressionada com essas coisas? Eu fico muito impressionada. Como Deus é zeloso, não é? Como ele se preocupa com seus líderes também, não é? E como cada um tem um papel dentro das tarefas, não é, do que Deus estabelece, não é? Ninguém faz nada sozinho, não dá, não é? O trabalho em equipe, ele é essencial, não é? Isso em qualquer situação, né? Secular, e com as coisas de Deus também, né? Porque Deus vai colocando cada um dentro dos seus dons e talentos e dons, não é? É como agir nos relacionamentos, não é? Para que se estreite, não é? Para que as pessoas venham a crescer, né, na caminhada. Então, eu acho tremendo isso. Por isso que é tão importante, né, cada um, dentro das suas especificações, isso, o teu conhecimento, principalmente na palavra e na experiência de como andar com Deus, os testemunhos, eles são muito importantes. Né? Então, como que a gente precisa ter bons consultores e bons conselheiros, homens realmente tementes e com experiência na caminhada. Precisamos ter essas referências e ouvir, porque essas pessoas, elas vão nos instruir de como temos que agir individualmente e coletivamente. Então, esse aprendizado aqui é maravilhoso. E se a gente for mais na frente, a gente vê quanto Deus quer realmente nos ensinar, né? Quando ele coloca, já em Isaías, eu vou um pouquinho mais na frente, ele coloca que Jétro é um homem, é um sacerdote, mas é um homem. Mas Deus, ele está trazendo um conselheiro muito mais ligado a ele, que é o próprio filho, né? Então, quando fala em Isaías 9:6, né? Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, né? E ele será chamado maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz.
ele já traz uma área de relacionamento com Deus no nível do divino, mais próximo dele, não é? Então, olha que maravilha, o Senhor, ele coloca situações e pessoas e o próprio Yeshua, não é? Para ser esse conselheiro, não é? Ao vivo, direto, né? Isso é maravilhoso. E, assim, esse é o zelo, esse é o cuidado, é a preocupação que Deus tem para a gente chegar, né, aonde Ele quer que nós cheguemos. Legal, Zida. Puxa vida, que coisa boa que você falou. Na verdade, esse conselheiro é algo acima de tudo. E a gente sabe depois, lendo na Brit Hadashah, que esse conselheiro é o Yeshua. Mas os homens, eles também tinham que ter algumas características, eles tinham que ter um currículo, né? Só lembrando aqui, homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza. Será que os nossos governantes hoje têm isso? Não precisa responder, não. Mas esse é o currículo dos nossos governantes deveriam ter. Mas depois disso, em Êxodo 19, Deus fala com as pessoas e fala com Moisés, pedindo que eles falam para as pessoas, e diz assim: pois se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. Tudo que o Eterno falou, faremos. Isso que o povo disse. A gente não vê isso acontecer, né? E aí, em Êxodo 20, Deus colocou, na verdade, os mandamentos que iriam nortear o povo, que iam mostrar para o povo o que eles deveriam estar preocupados em fazer. Possivelmente, eles faziam essas coisas que Deus colocou perante eles, dizendo assim: não mate, respeite seu pai e sua mãe. São coisas que possivelmente eles não faziam, ou algumas pessoas não faziam, e Deus acabou colocando isso. Mas Deus falou com eles, e aí, no versículo 18 do Êxodo 20, isso me chocou tremendamente. Todo o povo presenciou os trovões, e os relâmpagos, e o clangor do chofar, e o monte fumegante, e o povo, observando, se estremeceu e ficou de longe, e disseram a Moisés: fala-nos tu e te ouviremos, porém não fale Deus conosco, eu estou com medo, para que não morramos. Respondeu Moisés ao povo: não temais, não temais. Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Que coisa impressionante, né? O povo tinha medo de Deus. O povo não considerava Deus como aquele amigo que abraça, não considerava Deus como aquele que consola em última instância, aquele que orienta. Eles tinham medo de falar com Deus. E Moisés disse assim: olha, não temam, não tenham temor a Deus, não fique com medo dele, pelo contrário, respeite ele, acate o que ele está dizendo, porque é isso que você precisa seguir, né? E ele também disse assim: não temais, né? Deus veio para vos provar, para restaurar o temor a Deus. Ou seja, Deus estava lá, aquele show extraordinário, a montanha trepidava, ruídos fortes do chofar, relâmpagos, trovões. Eu fico imaginando, eu acho que eu estaria com medo também, né? Mas essa lei foi dada, né? E aí veio, lá na frente, quando a gente vai em Mateus, a gente vê o seguinte: as pessoas acham, eu ouvi isso, que essas leis que estavam lá não valem mais, que está tudo errado, hoje estamos modernizados, a gente não precisa mais daquelas leis. Imagina,
respeitar pai e mãe. Para quê? Deus? Para quê? Deus? As pessoas falam isso hoje, né? Mas aí, Yeshua, em Mateus 5, né, naquele sermão do monte famoso, maravilhoso, no versículo 17, ele diz assim: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, eu vim para cumprir. Porque, em verdade, vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Ou seja, a lei não foi revogada, a lei está lá para nortear, para mostrar, para, inclusive, acusar, mostrar, olha, você está pisando a bola aqui nessa área. E tudo que está na lei, todas as promessas que estão lá vão ser cumpridas. Ô, Zilda, o meu coração fica assim, preocupado e exultante ao mesmo tempo, né? Como é que você vê isso? A história da humanidade mostra, né? O pecado, né? O distanciamento de Deus, a falta de conhecer a palavra, a escritura, né? Os caminhos de autossuficiência, né? De não ouvir mais a voz de Deus, né? Porque quando o povo se afasta, né, e resolve por si mesmo resolver as questões, então, levam a tudo isso que a gente está vivendo na humanidade hoje, não é? A lei em si, ela é algo dentro, né, do espectro mais amplo, são muitas leis, né, a serem cumpridas. Isso também faz com que as pessoas, de maneira, vamos dizer, prática, né, elas dizerem, pô, mas eu não consigo cumprir ao pé da letra todos esses mandamentos, não é? Mas Deus é tão maravilhoso, porque Ele trouxe uma forma maravilhosa de nos ajudar a caminhar nessa terra em busca da salvação, da vida eterna, através de Yeshua, não é? Através do Hakadosh, porque Ele nos deixou o Hakadosh hoje para que seja o nosso conselheiro, o nosso orientador hoje, não é? Para podermos trilhar o caminho, não é? Então, as coisas elas só se cumprem na Escritura, né? Tudo se complementa na Escritura e aí ativa algo maravilhoso, que é a graça, né? Então, se nós nos arrependermos, reconhecermos, pedirmos perdão, não é? Abrirmos nosso coração para a transformação, não é? Que só o Senhor pode fazer, se nós permitirmos, não é? Yeshua entra, muda, transforma esse coração, e o Espírito Santo, o Hakadosh, nos conduz e fica mais leve, fica mais fácil, nós podemos nos arrepender diariamente, pedir perdão, não é? E entrarmos na sintonia, né? No entendimento, através da própria palavra, porque ela é luz para a nossa caminhada, é luz para os nossos pés. E o Espírito Santo nos discerne, né? O temor é o princípio da sabedoria, né? Então, não podemos viver sem esse temor e buscar o discernimento e a sabedoria que vem dele. Amém? Amém. Você tem toda a razão, Zilda. Se não tivermos temor a Deus, estamos perdidos. Eu tenho um amigo muito querido que ele um dia, talvez 15 anos atrás, falou para mim, e eu só tenho que concordar. Ele falou assim: o mundo está assim porque as pessoas perderam o temor a Deus. E é isso que a gente não pode mais suportar. Nós que somos voltados para Deus não podemos mais suportar. Mas eu queria fechar essa nossa paraxá de hoje, esse nosso comentário de hoje, que primeiro eu espero que todo mundo possa ter sido acrescentada alguma coisa a cada uma das pessoas, aos nossos espectadores,
aos familiares, que isso traga alguma coisa de boa e maravilhosa. Mas no Salmo 19 eu achei também duas preciosidades. O versículo 8 diz assim: os preceitos do Eterno são retos e alegram o coração, o mandamento do Eterno é puro e ilumina os olhos, o temor do Eterno é límpido e permanece para sempre, os juízos do Eterno são verdadeiros e todos igualmente justos. Ou seja, o Eterno, ele dá a receita para que a gente siga. Isso que o Eterno faz. E depois, no versículo 14, é uma oração que diz assim: as palavras dos meus lábios, do Alex, e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Eterno, rocha minha e redentor meu. Eu quero que as minhas palavras sejam agradáveis ao nosso eterno Deus. Eu queria desejar a todos um Shabbat cheio da paz de Deus, cheio do temor a Deus, porque é isso que a gente viu que faz parte da nossa participação com Deus. Deus é um Deus que gosta de nos abraçar, gosta de estar conosco, gosta que a gente converse com Ele, e Ele assim nos dá a paz, dá o shalom. Então, um Shabbat Shalom a todos vocês. Zilda? Um Shabbat com muito shalom. Amém.